Nós estamos aqui para começar mais uma live, que vai ser a última do ano. Eu sou Andreia Toledo, a mãe dos 11. A mãe dos 11, e você? Eu sou o Fábio Toledo, sou o marido da mãe dos 11 e pai dos 11. É melhor você falar sempre pai dos 11 para não deixar a dúvida que você é o pai dos 11, né? Hoje o nosso assunto, que nós vamos tratar um pouquinho da live, é as confusões de família nas festas, principalmente agora que a gente vai entrar no Natal, no Ano Novo. Eu acho que na família de vocês não deve ter confusões igual aqui na nossa, aparece um pouco de confusão. Hoje né? A gente vai falar só da nossa família. Sabe aquela história de que tem uma briga porque tem aquela cunhada ou aquela pessoa folgada que chega e não ajuda, chega direto para ceia, alguém que ficou de trazer tal coisa e não trouxe, aquela briga entre irmãos. Então são coisas que acontecem só com a gente, tenho certeza que não acontece com vocês. Isso é certeza. Não tem nenhum problema, mas apesar disso tudo, nós gostaríamos de compartilhar um pouco essa experiência de vocês só por questão de curiosidade. Aqui às vezes acontece algumas confusões, porque junta muita gente, às vezes as crianças brigam, e a gente às vezes não consegue controlar um pouco a confusão, não é? Exatamente. E por que a gente não consegue controlar um pouco essa confusão? Olha, eu tô tentando entender ainda. Não, é fácil saber por que a gente não consegue controlar. Porque... acho que agora voltou. Nós tivemos um probleminha aqui. Acho que voltou agora, tá ok. A gente estava falando um pouquinho de controlar essas confusões. Eu acho que muitas vezes a gente não consegue controlar essas confusões porque a gente está muito centrado em nós mesmos, não é? Eu acho que para a gente começar já quente nesse assunto, a gente teria que começar com a seguinte pergunta. O que a gente... Olha, vocês podiam comentar aqui pra gente? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo ver? Porque a gente tá travando. A gente tá tendo um probleminha aqui, não sei se é internet, o vídeo pausa de vez em quando. Não sei se vocês estão vendo bem. E aí, como que está? Tá tudo bem? Acho que sim, acho que tá tudo bem agora. Ok, então vamos continuar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue agora continuar essa live. Aqui tá travando um pouquinho também. Mas já verificando, a nossa internet tá tudo ok. Vamos ver se agora a gente consegue, tá bom? Então vamos lá. O que você ia dizendo? Então, olha, quando a gente fala dessas confusões, que como nós dizíamos, só acontece aqui em casa, não acontece com vocês, uma solução que a gente precisa às vezes a gente fica... apagando fogueira, né? Resolveu aquele problema de fulano vem, ciclano não vem, esse ano nós vamos para tal lugar, esse ano vamos para outro, nos convidaram para passar o Natal num determinado contexto, vai fazer amigo secreto é um dia, o amigo secreto é outro dia, essas 1001 incidências que parece que a gente fica meio sem chão para pisar, sem um critério para resolver. Se nós respondermos a uma pergunta muito simples para nós mesmos, tudo o mais, todos os problemas que surgem no entorno dessas festas de final de ano serão consequências dessa resposta que nós fazemos. Sim. Se nós perguntarmos, o que é que nós estamos celebrando? Qual é o sentido que tem essa festa ou essa cerimônia para a gente? Se a gente responde a essa pergunta, o que é que nós estamos celebrando, qual o sentido que isso faz para a gente... Cada uma das nuances, cada uma das questões que vão surgindo é só consequência da resposta a essa pergunta que nós nos formulamos. Então, vamos pegar alguns exemplos hipotéticos. Olha, para mim, o Natal é celebrar-nos de me divertir com pessoas que me fazem bem, que eu gosto. Tá errado? Não, tá certo. Pode ser que não seja só isso. Agora, se o Natal for só isso, é só celebrar, é só se divertir com pessoas que eu gosto, talvez vai surgir o seguinte linha de confusão. Olha, esse ano eu passo com os meus, aqueles com que eu gosto, seja com meus familiares, seja com quem for, o ano seguinte é você. Acho que voltamos agora de novo. Vamos lá. Vou tentar continuar de onde... Vamos tentar terminar essa live, né? Vamos terminar, sim. Então a gente falava que todas essas perguntas, todas essas questões que surgem, depende de que nós respondemos para nós mesmos a essa indagação. Qual é o sentido dessa festa? Eu vinha dando uns exemplos, aquela pessoa que para mim o que importa é curtir, então às vezes vai achar soluções do tipo, olha, esse ano celebramos com as pessoas que eu gosto, o ano que vem...
A nossa internet está tudo bem, eu não sei o que está acontecendo, está travando bastante, acredito que esteja travando para vocês mesmo. Vou tentar ver o que está acontecendo enquanto o Fábio continua aqui, tá bom? Tá bem, então olha, eu dizia para vocês e retomamos isso agora, sem a mãe dos 11 aqui do meu lado, mas a gente já ensaiou bastante isso, então ela já sabe o que nós vamos falar. Mas no fundo, o que dizíamos é que se a gente responde a essa pergunta, né, o que é que nós estamos celebrando, qual é o sentido dessa festa, todos os problemas, todos os possíveis conflitos devem ser coerentes com essa resposta. Então eu dizia que para aquele que o importante é curtir com as pessoas que eu gosto, talvez as soluções vão ser do tipo, olha, esse ano vou curtir com os meus familiares, com aqueles que eu quero, e ano que vem curte com seus familiares, aquele que você quer. Às vezes, e aproveito que a mãe dos 11 não está aqui, e não é uma crítica a ela não, mas às vezes uma situação, olha, uma situação que nos leva a perder a paz, preparando a ceia, para que a mesa fique magnífica, para que a casa esteja bem, para que aquilo seja tudo impecável. Será que o que é importante é uma certa satisfação pessoal de que a festa seja muito bonita, de que as coisas estejam tudo muito apresentáveis? Enfim, o que é importante? É a mesa bonita, é a ceia, a comida agradável. Dar resposta a esses questionamentos é que vai ter as consequências. Oi, filha! Oi, Gabi, tudo bem? Você pensou que eu não ia te ver, porque ela sabe que eu sou estreito. A Gabi, meus filhos sabem assim, se eu der um oi pro meu pai, jamais ele vai ver. Mas eu te vi aqui, tá? Olha, como a gente é bastante aqui em casa, então a internet estava sendo usada por quase todos da casa. Então fui lá em cima, acabei dando um basta em tudo e vamos continuar a nossa live, né? Tirou até o Zeca Piranha do ar? Não, o Zeca Piranha não deu pra tirar do ar, né? Ah, tá. Vamos lá, né? Só pra vocês saberem, o Zeca Piranha é o nosso filho jogador profissional. Então, ele não pode cortar a internet para ele, afinal ele está no meio de um campeonato, lá, alguma coisa do tipo. É um jogador profissional de videogame Fortnite. Então aqui em casa a gente tem de tudo, né? Mas vamos continuar. Você já terminou? Já fiz as críticas a você. Então... Aproveitei a sua ausência para falar daquelas mães que se preocupam em que a mesa esteja impecável, que a sobremesa vai ficar maravilhosa e às vezes perde um pouquinho só a paz quando alguma coisa não sai tão bem assim. Não, olha, vou sair na nossa defesa, mães. É que a gente realmente é uma festa muito especial e a gente quer mesmo que tudo esteja muito bonitinho, muito alegre, pode ser muito simples, mas a gente deseja que isso esteja bem. É coisa de mãe. Mãe é assim. Você não acostumou ainda, não sei como, né? Mas mãe é um pouquinho assim. Eu abri um pouquinho uma caixinha de pergunta e vieram muitas perguntas interessantes que a gente gostaria de comentar com vocês essas perguntas. Vamos lá? Vamos lá. Sem prejuízo de fazerem perguntas aqui ao vivo, afinal, eu acho que a gente pega aqui no ar e a gente vai comentando com vocês também. Você veio uma pergunta meio profunda, né? Que dizia assim, ó, difícil, vontade de viver o silêncio e os compromissos familiares não deixam eu viver. Ah, tá vendo? Olha, de novo, a gente vai ficar dando voltas naquela pergunta. Qual o sentido da festa? E eu adoro imaginar a figura de José no entorno do nascimento que a gente está celebrando. José era o silencioso, não quer dizer que ele era triste, taciturno, não, pelo contrário, era muito feliz, muito alegre, mas um homem silencioso, sereno. Então a gente imagina aquela gruta ali, a mãe com o bebê no colo, ele cuidando de uma coisa ou de outra, de que as coisas estivessem bem, em silêncio, meditando naquilo, mas não faltava alegria. Acontece que o silêncio é uma coisa, pode ser muitas vezes uma atitude interior, compatível com uma algazarra no exterior. Basta que a gente esteja essa postura de recolhimento, um recolhimento que nos leva a entrar em contato com Deus, um clima de oração, porque é uma festa em que deve estar todo permeado desse ambiente de oração, como era o acontecimento que nós estamos celebrando, o que não é incompatível com uma alegria, uma algazarra, uma festa, uma gincana de Natal, presentes.
e tudo mais. Ou seja, as coisas não são de todo incompatíveis. Sim, e a gente nessas festas, nessas comemorações, a gente fala festa, mas não quer dizer que é uma festa. É uma festa para a família, porque o nosso sentido de Natal é uma festa. Porque se a gente vive algumas pequenas virtudes, e nessa pergunta que o Fábio estava dizendo, do silêncio, então se a gente vive a pequena virtude do bom humor, isso ajuda muito. Tudo bem, eu quero estar em silêncio, eu vou estar em silêncio interior. Ao mesmo tempo, bem-humorada com os filhos, bem-humorada com os convidados, com a sogra, com o sogro, com o pai, com a mãe. Isso é viver realmente essas pequenas virtudes. E não há momento mais propício para vivermos essas pequenas virtudes do que nessas festas. Porque mexe um pouquinho com a gente. Claro que a gente quer que esteja tudo bem posto, bem feito. E às vezes a gente cai na tendência de ficar mal-humorada, de ficar com a cara feia. Então é um momento para a gente desenvolver um pouquinho essas virtudes, né? Muito bem. Muito bem, vamos agora para a nossa próxima pergunta. Essa aqui é bem prática, essa eu gosto, né? Você faz a comida com antecedência? Como calcula? Fica cansada? Aproveita a festa? Então aí, o que é uma dica? Nossa família já é uma festa grande. Agora nós temos uma filha casada que vem passar o Natal com nós e as 2 netas. Claro, a família vai estar completa. Tento fazer sim com antecedência. Cansa muito. Lógico que cansa, nós cansamos, mas é um cansaço que dá para aproveitar. É um cansaço que você se dedica para os outros. Que no sentido dessa festa é isso, é essa dedicação. A gente cansa, mas a gente aproveita? Dá para aproveitar. Se a gente usar um pouquinho dessas pequenas virtudes, a gente aproveita bastante a festa, né? Muito bem, exatamente. Essa virtude de estar atento aos outros, às necessidades, de certo modo passar despercebido. Olha, eu tenho um grande amigo, um amigo que já está no céu há 1 ano e pouco. Muitos de vocês conheceram, outros não, o Toninho. O Toninho tinha muitas virtudes, mas uma coisa que me admirava imensamente nele era a capacidade que ele tinha de servir e passar despercebido. Você tinha que ter os olhos muito atentos para perceber que chegava numa refeição, ele estava atento que algum precisava e ali servia para aquela pessoa, já se adiantava a uma necessidade de um outro, e aquilo era com tão naturalidade que muitos nem percebiam que ele estava fazendo isso. Mas se você tivesse olhos para ver, era impressionante como ele fazia isso. E como que ele era uma pessoa alegre, sereno, era gostoso de estar perto dele. Então eu tenho certeza que é um homem que está no céu, que intercede por nós nesse momento agora, mas é uma presença muito marcante para mim de um homem que sabia servir. E engraçado, e ao mesmo tempo que sabia servir, era um ar sereno, de uma alegria contagiante. Acho que as duas coisas andam muito juntas. Espírito de serviço e alegria, que tem tudo que ver com o tema que nós estamos falando aqui, sim, que é o Natal. Sim, porque muitas vezes a gente fala assim, só eu trabalho, só eu fiz as coisas, ninguém reconhece. Opa, peraí, cadê o sentido de serviço, de servir? Eu quero fazer isso. Não é uma coisa que eu vou jogar na cara das pessoas dizendo, isso não vou fazer, então eu cansei, agora não faço mais. Esse espírito de serviço vale muito a pena viver, né? Exatamente. Mas olha, ela faz sim comida com antecedência, tá? Algum tempo. Coisa... Hoje ela já passou um checklist das coisas que eu tenho que fazer. Eu já tô lá com meus 8 itens, mais ou menos, que eu já tenho. E ela já tá com todo o esquema preparado na cabeça, a lasanha pros veganos. Viu, Gabi? Você falou que você ia ter comida pros veganos? Tem sim. Vai ter uma lasanha 4 queijos para você e pra Carol. Eu gosto de... Vegano não, vegetariano. Eu gosto de trabalhar com essa antecedência. É importante. Para a gente não se estressar muito, para a gente não cansar muito, o que dá para adiantar é adiantado sim. Claro que no dia a gente tem muito trabalho, mas é um trabalho muito gostoso. Uma pergunta que chegou aqui que me fez reviver quando a gente tinha as crianças bem pequenas, no começo do casamento. Eu achava que isso só acontecia com a gente. Essa pergunta falou que... Mas eu percebi através dessa pergunta que não é só com nós. Não é só com a gente. Não é. Como fazem para estar com os pais e os sogros no Natal? Eu passo a noite com uns e almoço com outros. Nós já vivemos muito essa cena, né? Tem dois prismas, 2 aspectos que a gente pode responder essa pergunta.
A gente pode responder essa pergunta daqui. Imagina o seguinte, uma corda. Sabe com uma corda? Sabe aquela gincana que você puxa a corda um para cada lado? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Você pode responder essa pergunta sobre o lado de quem da corda ou sobre o lado de quem está puxando. Ou seja, não quero dizer que os sogros, os pais fazem isso. Às vezes fazem sim. Agora é comigo e você se sente como uma corda sendo puxada por um lado e para o outro. Olha, vamos para cá, olha, vamos para lá. Olha, se você é a corda, aquele que está sendo puxado, responde a pergunta. Qual é o sentido da festa? E nós temos que ser coerente com essa resposta. Mas imagino que nos dois locais sejam compatíveis, vamos imaginar, por suposto que nos dois ambientes sejam perfeitamente compatíveis, um minuto de oração. Aqui a gente costuma fazer o seguinte, sai uma programaçãozinha mesmo, olha, vai a tal hora vamos fazer o rezar o terço, tal hora vai a oração, depois eu saio a missa do dia, eu saio para preparar a gincana de Natal, porque já é tradicional há quase 2 décadas a gincana de Páscoa, a gincana de Natal, que os presentes aparecem lá. Prepara a gincana, tem a gincana, encontra os presentes, a ceia, brinca, enfim, tem um mínimo de ordem nessa bagunça nesse caos. Que é a festa. Então tem todo esse itinerário, mas não estou fugindo da pergunta, a pergunta de um lado e para o outro. Então se você é aquele que está sendo puxado, eu vou dar por suposto de que tanto num lugar quanto no outro se consegue viver o Natal com o espírito de que é o Natal. E aí, você que acorda tem que ver o que é melhor para sua família. Mas não é egoísmo isso? Pensar o que é melhor para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos? Não é egoísmo. Assim como José, estava só José e Maria, chegou na hospedaria, aqui o ambiente não tá legal. Não tá legal pro menino nascer aqui. É melhor numa gruta do lado de animais do que aqui na hospedaria. Então vamos para a gruta, e nasceu na gruta, e alegria e tudo mais. Mas se os dois ambientes são bons, se consegue viver bem o Natal, combinem como quiser com a esposa, com o marido, e veja o que é melhor. De repente uns pais precisam um pouco de mais atenção, outros precisam do outro, mas que não seja o critério um pouco egoísta. Na hora já foi com os seus, agora o meu, agora é minha vez, vem pra cá. Mas isso para você que acorda. Para você que são os pais ou sogros que preparam as festas, muita delicadeza. Prepara com carinho, convida. Se não dá, não vem esse ano, não vem no outro ano, não acontece nada. É muito duro para os filhos. Vocês, isso já podemos falar como avós também, uma certa autoridade avós. É muito duro para os filhos essa postura de ficar, agora é comigo, agora é minha vez, venha para cá, né? Eu não aconselharia isso, porque não tem nada que ver com o espírito do Natal. Claro que a gente gostaria que todos estivessem debaixo da asa, mas a gente tem que pensar na felicidade de um filho, na felicidade do marido, da esposa, e decidir isso com tranquilidade. Nós vivemos muitos anos dividido entre uma família e outra, até que a nossa família começou a crescer e resolvemos que o Natal seria na nossa casa e todos estavam bem-vindos, porque era mais fácil 2 acabar se deslocando do que a família inteira acabar se deslocando. Claro que há exceções, e teve exceções, teve natais que não foi na nossa casa, mas decidimos assim, e foi uma decisão boa que fizemos, porque conseguimos acolher todo mundo e passar essas festas tranquilamente, sem essa disputa. Você jantou aqui, então você vai almoçar lá, é porque você comeu mais lá. E a nossa família, nós sempre moramos muito longe da família. E isso foi uma coisa que pegou muito pra gente. Longe nada, a minha sogrinha linda acabou de entrar. Oi, olha, sabe que eu sempre falo pra ela que eu procuro algo pra colocar no para-choque do carro. Se vocês acharem, mandam pra mim. Eu amo minha sogra, com um coraçãozinho. Ela acabou, tá vendo a Valquíria que entrou aqui? Essa é a melhor sogra que eu tenho. Não, e ele não tá sendo irônico, porque eles se dão super bem. Às vezes até eu tenho um pouquinho de ciúmes, mas assim, ela faz... Tem muitos ciúmes. Ela faz a comida que ele gosta, então... Faz meu frango com piqui. Vamos lá. Então ele não tá sendo irônico. É verdade isso. Mas uma outra pergunta que é interessantíssima que chegou, ela diz assim: aqui será só missa, jantar simples e dormir, sem dinheiro para as festas. Olha, se não for com ar de pesar, tipo chegar na ceia assim,
Ai, coitado de nós, pobre de nós, não temos um dinheiro para celebrar uma festa, então que infelizes nós somos, é mau sinal. Mau sinal. Agora, se está faltando tudo isso, bom, a festa que nós estamos celebrando faltava tudo isso também. Não tinha nada lá, não tinha nada, estava num estábulo com animal, o coxo de onde o animal come era o berço do bebê, e ali era a festa mais magnífica que estavam celebrando com uma alegria imensa. Então, se o seu Natal vai ser assim, talvez o nosso não seja muito diferente. Porque esse ano, como alguém comentou aí, o preço da carne subiu, então a carne vermelha foi cortada aqui se for na ceia, né? Sim, mas se for com alegria, assim, agradecendo a tudo esse que parece pouco, mas que não falta nada, ótimo, não tem problema nenhum, não acontece nada, ainda que seja muito austero. E aliás, se me permite um conselho, se essa fase passar, e vai passar, se essa crise econômica, na situação, essa dificuldade que essa mãe nos trouxe superar, eu tenho certeza que vai superar, mas esse mesmo espírito de desprendimento no Natal faz bem. Se a situação econômica melhorar, não percam muito essa austeridade, não. Uma frase que eu adoro nessa situação é o seguinte: tem mais quem precisa de menos. Se nós não criarmos necessidades, não há de nos faltar nada. Aqui também é uma festa super simples, é um jantar, mas é uma comemoração muito gostosa, porque a gente tem esse sentido, tá com os filhos, a gente vai à missa, é um jantar simples, mas é um jantar que todo mundo tá ali, a gente quer ver os detalhes, ver a arrumação da mesa, nos pequenos detalhes, tudo bem, se for um frango com arroz e uma salada, não acontece nada. O que está dentro de nós que é importante, e viver também muita gratidão, agradecer que temos aquilo para comer, mesmo que seja muito pouco, que é um dia muito especial, que podemos estar juntos e podemos sentir isso, né? Exatamente. Então, outra pergunta é assim, essa é legal. Vocês costumam viajar nessa época? Então, como a gente dizia, passamos vários anos, sim, atendendo essa demanda de jantar, ceia com uma família e almoço com outra família. Mas agora, nessa época, é quase unânime a nossa decisão, nós não saímos de casa. O Natal é sempre aqui em casa, passamos as festas assim. Claro que aí depois vem o Ano Novo, que a gente celebra menos um pouquinho, mas não deixa de celebrar. Costumamos passar com as nossas famílias, porque elas são da mesma cidade. Esse ano, que não vai dar, que nós vamos ficar em casa, porque o Fábio vai estar de plantão e eu tenho filhas prestando vestibular, então a gente vai passar aqui em casa. Tá, para vocês que não conhecem, eu não sou médico, tá? Mas eu também faço plantão. É verdade, a juiz também faz plantão, gente. Se vocês não sabem, fora o trabalho. Você sabe também. que teve um Natal, estava tudo programado, eu não sei quem que foi que faleceu bem nas proximidades do Natal. Ou foi acho que foi seu avô? Não sei. O fato é que a gincana, teria que ter a gincana, e a gincana aconteceu na van. A gente estava previsto ter uma... Não foi a gincana, foi o amigo secreto. A gente o amigo tem secreto, fotos, é verdade. Porque nós temos uma tradição, e como nós somos muitos, não há uma troca de presentes, senão seria uma coisa absurda. Então a gente faz um amigo secreto, que a gente dá uma lembrancinha para cada um, que tira, as crianças, os que ganham mesada já compram com a própria mesada, os que trabalham já compram com o próprio dinheiro, isso nos ajuda, e acaba essa troca de presente, por isso que a gente faz o tradicional amigo secreto do final do ano. E nós tivemos que ir às pressas para a cidade dos nossos pais. Tabapuã. E o amigo secreto foi na van. E eles lembram disso isso como o melhor amigo secreto que tiveram na van. Carinho, Então, esses empecilhos não deixam a gente... a gente tem que lutar. Claro que não é fácil. Essas mudanças de plano, de repente, às vezes mexe muito com a gente pode pôr tudo a perder. Porque eu sempre digo assim, se a mãe está com a cara feia, está mal-humorada, não está bem aquele dia, vai contaminar a família inteira. Os filhos também vão estar. Então, se a gente consegue controlar um pouquinho, que muitas vezes não é fácil, mas a gente se esforça, eles lembram disso com carinho. E acho que aconteceu. E esse foi um dos dias que nós conseguimos segurar um pouco as pontas. E esse amigo secreto foi dentro do carro e foi muito, muito gostoso. Eles lembram com carinho, né? Muito carinho disso. Isso mesmo. Outra pergunta. Uma moça me perguntou assim, dá para fugir sem ser a ovelha negra? Aí eu pergunto, mas fugir por quê? Fugir do quê?
se a gente tem esse sentido muito vivo dentro da gente, o porquê da fuga? Imagino que ela talvez não queira participar da festa num determinado local e ir para outro local. E, de novo, parece que eu vou ficar muito repetitivo, batendo sempre na mesma tecla, mas a gente precisa voltar nessa tecla. Porque se está muito claro o sentido do Natal, olha, nós vamos celebrar o nascimento de um menino que veio trazer paz. Celebrar o nascimento de um menino que veio para ser caminho, verdade e vida. E basta seguir esse menino no seu exemplo de alegria, no seu exemplo de serviço, no seu exemplo de doação. Nós vamos celebrar a vida desse menino. Celebrar a vinda e a vida desse menino precisa ser coerente com o que nós estamos celebrando. Então, fugir. Por quê? Se o local em que se pensava em passar o Natal não dá para viver o verdadeiro sentido, eu não veria isso como fuga. Eu veria isso como coerência com as suas convicções. E aí, se tiver em você por ovelha negra, desculpe, mas... I'm sorry, desculpe, paciência, não me importa, porque eu preciso viver algo que falta absurdamente ao mundo de hoje, que é coerência entre o que se acredita e o que se vive. Se o motivo é esse, você não é a ovelha negra, ainda que o tenham como tal. Agora, precisamos entender os motivos e precisar dessa fortaleza, porque às vezes a decisão vai desagradar alguém. Aí precisa ver se aquilo que desagrada é legítimo ou não. Se era uma exigência ilegítima, eu quero você aqui a todo custo, porque quero, desculpa, não vou por isso, por aquilo. Então, não tenham coragem de, primeiro, fazer essa atitude de exame, de olhar para nós mesmos e ver o que nós estamos celebrando. Na hora que isso estiver muito claro para a gente, depois de examinarmos, todas essas questões elas se tornam, de certo modo, mais fáceis de se decidir, mas implementar a decisão aí também não vai ser fácil, porque na hora que nos tem, ninguém quer ser tido como ovelha negra, ninguém quer que fique emburrado, que torça o nariz, que faça alguma coisa que não nos agrada, mas é o preço de sermos coerentes com o que acreditamos. Uma pergunta que chegou é sobre a rotina. Eu tenho uma criança de 3 anos e 6 meses e uma de 1 ano. Como não atrapalhar tanto o sono deles? Impossível, vai bagunçar o sono. Bom, tudo bem, de repente isso para você é muito importante, não tem regras rígidas para isso. Cada família é uma família, cada família decide como for melhor. Mas me permite dar a minha opinião, né? A minha opinião é que deixa. Vai ficar chato no dia seguinte por falta de sono, por dormir pouco, muito pirulito, sorvete, muito doce, muito açúcar. De repente, às 11 horas da noite, o índice de glicose no sangue deve estar muito alto, então eles correm do lado para o outro. Depois você pega um dormindo no chão e você também já está arrebentado de canseira, pega aquele e olha para a escada e fala: eu não vou conseguir subir essa escada, mas consegue, bota ele na cama, enfim. Eu deixaria, tá certo que já tem uma certa, vocês já perceberam o meu lado avô falando um pouquinho mais forte nessa resposta, né? Mas eu deixaria, é Natal, gente, é Natal, é festa, então até porque às vezes o gostoso também para as crianças é fugir um pouco da rotina, é fugir um pouco das regras, de tal modo que fala: gente, tá chegando no Natal, pode ficar acordado até a meia-noite. Já pensou? A gente nunca fica acordado até a meia-noite. Mais do que isso, vamos ficar brincando com um brinquedo novo até a meia-noite. Então, eu não seria tão ferro e fogo, eu não seria tão sargentão. Não, espera aí, né? Não é bem assim, né? Não, dá para se organizar, dá para pôr a criança para dormir à tarde, deixar ela dormir até um pouquinho mais tarde, para tentar curtir um pouquinho mais essa festa, porque essas lembranças que as crianças têm, vale a pena. E se a criança dormir, que dormiu, e paciência. E se não viu o Papai Noel, não viu o Papai Noel, está participando do amigo passou, secreto. O Papai Noel estava com pressa esse ano. Não participou do amigo secreto. Tudo bem, não acontece nada. Então ter um pouquinho essa maleabilidade é importante para a família. Não ser muito a ferro e fogo e deixar o outro chateado. Às vezes deixa os avós chateados, porque tem mãe que é muito
muito sargento mesmo. Não, agora é isso, agora é aquilo. Então um pouquinho de paciência, que um dia só não acontece, como o Fábio disse, não acontece muita coisa, mas dá para se organizar assim. Se isso é muito importante para a família, dá para o jantar ser mais cedo, dá para o Papai Noel, o amigo secreto, não sei o que for na família de vocês, dá para ser mais cedo, dá para jogar com isso um pouquinho, com esses horários. Eu acho que a gente deixa um pouquinho mais solto aqui em casa nesse dia. Então as crianças acabam aproveitando um pouquinho. Eles curtem ficar acordados até mais tarde, coisa que nunca podem, né? Isso é interessante. Olha, e uma última pergunta que eu deixei por último, que eu acho que tem muito a ver com esse tema que a gente está falando, que essa época que a gente está vivendo, né? Ela me disse assim, muito estresse nessa época. Como ter leveza? Olha, muitas vezes entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e a gente continua com a estúpida ideia de que precisa terminar o ano tendo resolvido todos os problemas. Olha, gente, falta 15 dias para terminar 2019 e eu ainda tenho 18 problemas, ou 25. Como assim? Faltam 15 dias para que todos os meus problemas sejam resolvidos. Acho que eu, por exemplo, ou você, já deveríamos ser suficientemente adultos para ter muito claro que no dia 1º de janeiro do ano seguinte, nós teremos os mesmos problemas. Os mesmos. Então, não é ano novo, vida nova? Sim, ano novo, luta nova. Ou seja, a luta que é renovada. Os problemas às vezes vão ser os mesmos e virão outros. Acha que tem muitos problemas? Vai ter mais. Não tem problema. Então, muito desse estresse que nós vivemos nessa época é dessa postura ingênua mesmo, de achar que falta poucos dias para resolvermos todos os nossos problemas. Não vamos resolver, estamos criando um que prejudica todos os outros, que é o estresse. Ou seja, esse estresse que nasce dessa tentativa absurda, tola mesmo, de achar que conseguimos resolver todos os problemas, porque afinal o ano está terminando. Sim. E ela pergunta como ter leveza. Eu insisto na tecla que essas virtudes, essas pequenas virtudes que a gente pode viver nessa época com mais afinco, claro que eu acho que tem que viver sempre, mas nessa época com mais afinco ajuda muito a gente ter leveza. A cortesia, a gratidão, o bom humor, a paciência, a pontualidade, porque às vezes a pontualidade incomoda tanto que você marca... Você vai olhar para mim na hora que você fala da pontualidade? Não vou, prometo. Tá bem, você me desculpa. Não, vocês já perceberam que o impontual é ele, não eu, né? Você que falou, não fui eu. Mas às vezes essa impontualidade você marca com uma família, você marca e a pessoa atrasa e aquilo você fica mal-humorada. Então calma, vamos viver essas virtudes, essas pequenas virtudes, porque isso vai trazer leveza no nosso dia a dia. Nessa época, se nós vivermos bem afinco essas pequenas virtudes, ela vai trazer leveza sim, eu garanto. E tem um livro muito interessante que eu gosto, esse livro aqui, ó, chama As Pequenas Virtudes do Lar. É um livro que fala dessas virtudes com muita tranquilidade, com uma leitura muito gostosa, que vale a pena ser lido, porque ajuda bastante a gente, como mãe, como pai, dentro de uma casa, de um lar, viver essas pequenas virtudes, né? Exatamente, a virtude da cortesia. Ele começa falando da virtude da cortesia, a forma afável com que a gente conversa. E de novo, né? Eu gosto de... Eu estava até pensando como viver bem o Natal, né? Aí você imagina aqui, e às vezes mesmo como aquela mãe falava, olha, está um pouco apertado, tem alguma dificuldade, mas não reclamar, pelo contrário, agradecer. Eu não consigo imaginar, ou seja, estão lá no estábulo, né? Maria, o menino que nasceu, José. Eu não consigo imaginar Nossa Senhora falando assim, poxa vida, José, aqui, né? Não podia ter rolado um Airbnb, pelo menos um booking, 3 estrelas, já estaria bom. Mas olha o que você fez aqui com a gente, olha o lugar que tá. Não consigo imaginar Maria falando isso naquele contexto. Pelo contrário, aquele silêncio, aquela delicadeza, aquela acolhida. E talvez esses personagens que a gente contempla no presépio, dar vida a eles.
dar vida a eles e nos espelharmos para que as atitudes dele reflitam nas nossas vidas. Claro que somos muito imperfeitos e nos custa muito ser, por exemplo, ter o espírito de serviço de José, ter aquela atitude protetora, ter aquele desvelo, ter essa serenidade, essa alegria de Maria, ter esse espírito de serviço desse menino que nascia. Mas é um modelo que deve inspirar, porque ou aqueles personagens do presépio vão reluzir primeiro no nosso coração para que a gente reflita a atitude desses personagens nas nossas vidas, ou, desculpe, nós ainda não encontramos o verdadeiro sentido do Natal. Pegando um gancho no que o Fábio falou, eu criei um e-book para criança pequena que trata muito dos personagens do presépio. Que as crianças possam viver, possam escolher ser algum personagem do presépio. Uma historinha muito simples, muito singela, o e-book, ele é gratuito, ele está no nosso site, que tem um site lá na minha bio, mas é www.familiaeeducação.com.br familiaeeducação.com.br. Na minha bio tem um link que leva para esse site, a primeira coisa que está lá, esse e-book, ele é grátis, então dá para baixar, eu plastifiquei as fichas para as crianças, eles olham para a figura do presépio e acabam escolhendo o que quer ser aqueles dias, aquela semana ou aquele dia, e tem sido muito proveitoso aqui em casa, e a gente acaba como adulto mesmo pegando um gancho, puxa vida, se aquilo lá a criança consegue viver, por que eu não posso viver também? Então dá uma olhadinha lá no nosso site que tem o e-book. Estão falando que caiu um pouquinho? Bom, enfim. Mas vocês podem ir lá, está no site, está lá na bio, tem o site, que tem esse e-book, dá para vocês baixarem gratuitamente e para fazer com as crianças nesses dias que estão faltando, para a gente chegar na nossa grande festa que é o Natal, tá bom? Olha, essa acho que é a nossa última deste ano, né? Quem em janeiro sabe a gente tem mais. aparece aí mostrando alguma coisa no dia do Natal, Quem sabe, vamos ver, né? Vamos esperar, às vezes rola uma live aí, vamos ver. Mas eu queria agradecer vocês que estiveram aqui, desejar um Feliz Natal para todo mundo, um próspero... Bom, acho que agora... Voltou só para nos despedirmos. Olha, gente, um Feliz Natal para vocês e até a próxima, então. Se Deus quiser. Tinha gente que queria aparecer aqui porque está acostumado a ver o pai e a mãe fazer live, mas acho que agora ele foi dormir, que é o Álvaro, então ele mandou um beijo para vocês, bem grande, tá nos stories. O que ele queria é estar aqui na live mesmo, tá bom? Um beijo grande para vocês e boas festas. Feliz Natal, gente. Feliz e Santo Natal para vocês. Vou encerrar.